Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo e você já sabe que os nossos vídeos são sempre no oferecimento do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Lembrando sempre que o objetivo principal não é de apenas ficarmos na leitura, mas de chegarmos à meditação da palavra. E o capítulo de hoje se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 11, que diz assim: Davi é ungido rei. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Davi conquista a Sião. Partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os valentes de Davi. São estes os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois, com perigo de sua vida, a trouxeram, de maneira que não a quis beber.
São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão, mas Benaía o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, né? Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30. Porém, aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joada, Elanã, filho de Dodô, de Belém; Samote, Arorita; Eles, Pelonita; Ira, filho de Iques, Tecoita; Abiezer, Anatotita; Sibecai, Uzatita; Ilai, Aoita; Maarai, Netofatita; Elede, filho de Ibaá, Netofatita; Itai, filho de Ribai, de Gebeá, dos filhos de Benjamim; Benaia, Piratonita; Urai, do ribeiro de Gaás; Abiel, Arbatita; Asmavete, Baaramita; Eliaba, Saalbonita; Bené Assem, Gizonita; Jonatas, filho de Sage, Ararita; Aião, filho de Sacar, Ararita; Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita; Aías, Pelonita; Esro, Carmelita; Naarai, filho de Esbai; Joel, irmão de Natã; Mibar, filho de Agre; Zeleque, Amonita; Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia; Ira, o Itrita; Garebe, Itrita; Urias, Eteu; Zabade, filho de Alai; Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca; Josafá, Mitenita; Uzias, Asteratita; Sama e Jeiel, filhos de Otão; Aroerita; Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita; Eliel, Maavita; Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão; Itma, Moabita; Eliel, Obed e Jaazim de Zoba. Essa foi a leitura de hoje, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 11, do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.